Olá, sejam todos bem-vindos. Em nossa aula de hoje trataremos da proclamação de resultado das eleições, da diplomação e da posse. Bom, a proclamação do resultado é uma declaração pública e oficial que apresenta a lista de candidatos eleitos em uma determinada eleição. Nas eleições majoritárias, será considerado eleito o candidato a presidente da República, a governador e a prefeito e seus vices, que obtiverem a maioria absoluta de votos, não computados os votos em branco e votos nulos. Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, será realizado um segundo turno, ao qual concorrerão os dois candidatos mais votados, considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Mas atenção, nas eleições municipais só haverá segundo turno nos municípios com mais de 200 mil eleitores. Para o Senado, será eleito o candidato que obtiver maioria simples dos votos. Em relação às eleições proporcionais, a apuração do resultado é mais complexa e depende da apuração dos quocientes partidários, da votação nominal e do cálculo da distribuição das sobras. Assim, tem-se como eleitos os candidatos a deputado federal, distrital, estadual e vereador mais votados de cada partido ou coligação, na ordem decrescente da lista de votação nominal. E de quem é a competência para proclamar os resultados? Quando da eleição presidencial, será a competência do TSE proclamar os resultados. Seguindo o mesmo raciocínio, nas eleições federais e estaduais, a proclamação será feita pelo TRE e, nas eleições municipais, a competência será do juiz que presidir a junta eleitoral. Vamos agora ao segundo tópico de nossa aula, que é a diplomação. Bom, a diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta quem são efetivamente os eleitos e os suplentes com a entrega do diploma devidamente assinado. A partir da diplomação, os eleitos se habilitam a exercer o mandato que postularam, mesmo que haja recurso pendente de julgamento pelo qual se impugna exatamente a diplomação. A competência para a diplomação será nas eleições municipais da Junta Eleitoral, presidida pelo juiz eleitoral, nas eleições gerais do TRE e nas eleições presidenciais do TSE. A diplomação acontece em uma sessão pública, especialmente designada com esse fim, de forma individualizada e realizada até o dia 19 de dezembro do ano eleitoral. Atenção! É a partir da diplomação que passam a vigorar o foro privilegiado ou por prerrogativa de função e a imunidade formal, bem como aquelas vedações aos senadores e deputados determinadas pelo artigo 54 da Constituição Federal. E o que é exatamente o diploma? O diploma é o certificado conferido de modo oficial pela Justiça Eleitoral ao vencedor, do qual deverá constar obrigatoriamente o nome do candidato, a indicação da legenda sobre a qual concorreu e o cargo para o qual foi eleito ou a sua classificação como suplente. Vamos agora falar sobre o ato da posse. A posse também é um ato formal de competência do poder legislativo por meio do qual os candidatos eleitos assumem de forma efetiva os mandatos que lhe foram conferidos pela vitória nas eleições. Incumbe ao Congresso Nacional a posse do presidente eleito. De modo similar, as assembleias e as câmaras legislativas são responsáveis pela posse dos governadores e as câmaras municipais pela posse dos prefeitos. Os chefes do Poder Executivo tomam posse de seus cargos no primeiro dia do ano seguinte ao da sua eleição. Assim, a posse ocorre sempre em 1º de janeiro. No caso dos membros do Legislativo, deputados e vereadores, a posse ocorre no primeiro dia da legislatura para o qual foram eleitos, ou seja, dia 1º de fevereiro do ano seguinte ao da eleição. Bom, pessoal, a partir de agora passaremos ao estudo dos e-books correspondentes a fim de que possamos fixar os conceitos que acabamos de abordar em mais uma aula. Vejo vocês na próxima aula, considerando que estamos todos aqui acompanhando todos os conceitos que estamos desenvolvendo a cada aula, ok? Um abraço e até lá!